Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor, ative a notificação, porque o que eu recebo de mensagem das pessoas falando, nossa, eu perdi aquela entrevista, ou, você tem entrevista sobre tal assunto? Falei, já lancei um monte. Mas eu perdi porque você não ativou a notificação. 60% de quem acompanha o nosso podcast não ativou a notificação e não seguiu o canal. Então ativa a notificação, segue o canal. E hoje é um assunto muito importante. Estou trazendo ele mais uma vez, Roberto Piovesan, nadador natural ali de Santo André, que foi destaque no cenário nacional e internacional de natação na década de 90. Se você não conhece ou quer relembrar a história dele, a gente fez um podcast exclusivo. Corre lá nas entrevistas anteriores ou fica até o final que eu vou colocar o card para você ver tudo sobre a história dele. Ele abriu o coração dele. Mas, Roberto, hoje a gente vai falar sobre o que mudou, o que era o cenário da natação lá atrás, o que era hoje. Hoje é um assunto muito importante e muito obrigado pela presença, Roberto. Obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E é isso aí, vamos continuar aí, vamos falar bastante coisas legais, vai ser alguns minutos aí bem bacana. Então vamos mostrar o que evoluiu, o que não evoluiu, o que poderia evoluir mais na natação, um momento de reflexão. Mas antes de falar sobre isso, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flot, materiais pedagógicos, que todos os materiais ali, um calhamaço gigante com vários materiais, mas tudo com ciência por trás. Sempre ele tem dentro da USP um processo que fez esse estudo para cada material produzido, além de suporte de profissionais da área, como eu, que vem auxiliar aí no processo de criação de materiais pedagógicos infantil. A gente tem a Manta, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação, mas principalmente a retenção dos alunos para eles ficarem mais tempo dentro da piscina. Plataforma Educar, para você levar os cursos para a sua região de forma presencial, para você estudar de forma online no conforto da sua casa. Você que é gestor, não consegue parar sua equipe e precisa melhorar o atendimento, entra ali no site plataformaeducar.net, mais de 200 cursos para você. O aplicativo da Swimtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome, todos os dados do seu cliente, enviando gráfico, criando metas, fazendo avaliações, é muito importante. Acesse lá swimtrack.com.br. E a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Tenho certeza que você está precisando levar dados aí para os pais, para os alunos, falando sobre prevenção aquática. Entre no site com diversos dados importantes para vocês. Mas vamos deixar de papo aí e vamos para o que interessa, Roberto. Como eram os treinos na sua época, lá atrás? Você poderia falar um pouquinho dessa rotina, o quanto você nadava? E se você quiser conseguir fazer uma comparação do que é hoje? Época dos treinos dos primórdios, né? Na época nós nadávamos muito, né? Acreditávamos que quanto mais se nadava em termos de quantidade, melhor você ficava. Então não tinha algo muito específico, né? O específico ele acontecia só em alguns momentos. Então nós nadávamos cerca de 17, 15, 14 quilômetros por dia. Um velocista, né? Quem era fundista nadava um pouquinho mais. Eu nadava 3 vezes por dia, então eram praticamente 3 períodos. Então eu nadava de manhã, depois no horário do almoço, depois no horário da tarde, que era o treino principal, que era o treino que demorava de 3 a 4 horas. 1 hora de intervalo era corrida e 1 hora musculação. Isso de segunda a sábado. E essa era a nossa rotina. Foi a nossa rotina de vida, digamos assim. E hoje mudou-se muito isso já, né? Hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina, da própria fisiologia, e também com as análises, né? Análise de biomecânica. Hoje os treinos, para um velocista, hoje o treino pode ser de 5, 7 quilômetros numa fase de base, né? Nós nadávamos 17, imagina, 15. É uma coisa absurdamente diferente, né? E com muito mais foco. Então, você tem uma deficiência aqui, é filmado. Antigamente, nós tínhamos uma piscina que é no Ibirapuera, que tinha acho que provavelmente alguma iluminação, que você conseguia ver os nados submersos. Então, nós passávamos, tinha algumas... Era de vidro, acrílico, alguma coisa assim. Era um corredor que tinha nessa piscina, que nós vínhamos nadando e o treinador ficava lá e ele conseguia ver a gente por debaixo da água. Hoje, imagina, hoje até o celular você pode pôr debaixo da piscina, né? Então, hoje é muito mais tecnológico, muito mais específico, né? Então, os treinos com muito mais eficiência. Aí
a gente vê o que acontece aí nos tempos, né? O pessoal voando. E se a gente recordar lá os seus tempos, faz sua prova era de 100 metros. Você lembra quantos ciclos de braçada você dava numa prova de 100? Eu nadava mais ou menos 70, 75 braçadas. Aí se a gente colocar 75 braçadas nos 100 metros e fazer eles vezes 10, que você falou que eram 10 quilômetros, 750 ciclos de braçadas. Então mais de 1.400, 1.500 braçadas. Se a gente fizer vezes 7 aí, mais de 5.000 braçadas, vai dar mais de 10.000 braçadas no total. E aí foi onde deu a lesão também no ombro, o ombro não aguentou. Então o ombro não foi preparado para isso, imagina, quase 10.000 rotações por mês. Se a gente colocar isso por ano, por temporada de ciclo olímpico, são coisas assim, números enormes. E em termos de metodologia de ensino, o que, que você vê que mudou da sua época, do jeito que você aprendeu, para hoje? Eu acho que um pouco é isso mesmo, né? Hoje a parte científica, ela tá linkada com o nadador, né? Hoje o nadador, ele é um carro de Fórmula 1, né? Extremamente tecnológico, né? Então, hoje, antigamente a gente olhava e falava, você tem que ficar forte, mas tem que ser extremamente flexível, ponto. Era isso. Hoje não, né? Hoje a gente consegue mensurar, né? Então tem câmeras que você consegue ver o quanto que está estressado a sua musculatura, câmeras, né? Você tem análise hoje biomédicas que você sabe, poxa, ele está a ponto de lesionar, não está a ponto de lesionar. E isso, quando a gente coloca dentro da piscina, é sensacional, né? Hoje você pode nadar, tem piscinas que você nada parado, hoje com jatos. Antes nós ficávamos com corda correndo, puxando o outro atleta para nadar um pouco mais rápido, né? Fazíamos um sistema de elástico. Ainda tem elástico hoje, se usa muito, mas naquela época era o que tinha de melhor na época, né? Então hoje a tecnologia ela está muito inserida, né? Então os treinos são muito específicos, né? É um treino de muita conversa. A parte psicológica hoje ela é fundamental, não tem como, né? A parte de suplementação, né? Ela nossa, não tem nem o que falar. Na minha época, nós não tínhamos muitas condições. Então, em determinados ciclos, dependendo do patrocínio, a gente tomava suco de limão. E esse era o nosso suplemento, porque suco de limão não vai te deixar doente, só toma suco de limão. Era suco de limão, não tinha nada, nem creatina, a gente não tinha condições de comprar, né? Muito diferente, né? E na entrevista anterior, você revelou aí que sofreu um pouco com ansiedade, também sofreu com as lesões. E se a gente comparar lá atrás com hoje, o que, que você vê da especialização ali, a iniciação para a competição? Era uma especialização mais precoce ou hoje a gente tem essa especialização mais precoce? Como você vê ali a transição do formativo para o competitivo? Antigamente as escolhas, né? As escolhas dos atletas de natação, dos outros esportes eu não sei, mas especificamente da natação, era biotipo mesmo, né? Então olhava, ó, aquele menino, a mão é grande, o pé é grande, ele é magro, ele provavelmente vai crescer, então deixa na natação. Aí cresceu muito, não, sai da natação, vai pro basquete porque não vai funcionar na natação. Ah, é mais gordinho, não vai dar certo. Sabe? Então era uma coisa bem estética mesmo. Hoje já não, né? Hoje é isso que a gente está falando. Hoje a tecnologia está muito inserida, né? Então você vai pegar a criança, você vai ver um talento desde pequeno, você vai investir. Já desde pequeno, o clube já separa, né? Já chama os pais. Nós temos lá no nosso estúdio de Pilates, né? Um pessoalzinho lá que nada, uma molecadinha nova, de 12, 13. Tem meninas lá, tem uma menina lá de 12 anos que tem um biotipo, ela vai ser uma excelente nadadora, com certeza. Então já está inserida numa prevenção desde cedo, já está inserida nas tecnologias desde cedo, né? Um psicológico desde cedo. Então é muito diferente, né? Antes era muito recreativo, hoje o profissional já é bem mais cedo, né? E você que teve esse impacto aí da lesão, da parte psicológica. Eu até te mandei um vídeo de uma menina de 4 anos fazendo uma competição de 50 metros. Esse vídeo viralizou, passou de 4 milhões de visualizações. E eu coloquei um texto, né, tentando refletir o porquê uma criança de 4 anos precisa estar competindo, esse estresse emocional, esse estresse também de volume, de carga. Como você que passou por tudo isso, vê uma especialização com uma pessoa assim tão cedo, aí, ali 4 anos nadando 50 metros de crawl? Quando a gente olha o vídeo, por exemplo, a gente fica, uau, que legal, porque ela tem técnica, ela sabe o que ela está fazendo, né? Ela tem a técnica da saída, do mergulho, né? Porque normalmente eles só pulam lá e tal. Uma técnica de natação de bater de perna ali é uma coisa muito, muito sobrenatural mesmo, né? Um dom muito, muito aguçado nela. Mas isso é muito bom, por um lado que é muito legal, mas também tem um lado que assusta muito.
Porque imagina hoje, ela tem 4 anos, imagina ela com 10. Ela vai ter 14 anos só que já são 10 anos ali cobrando, 10 anos colocando ela numa situação ali de muita cobrança no dia a dia. Só que 14 anos ela vai estar começando na natação. Ela está começando, ela vai estar começando a ganhar alguns títulos ali com 14, para que com 16 ela já comece a pensar numa seleção ou entrar numa seleção. Ela já tem quantos anos? Disso, né? Dessa cobrança. Ela já está estafada psicologicamente. Então, eu não gosto muito dessa inserção muito nova, porque vai chegar aí com 12, 13 anos, a criança desiste. Comigo teve muito isso também. Os meus pais me cobravam de eu estar no clube, mas não me cobravam de certa forma, você precisa ganhar, você vai ganhar. Não tinha esse nível de cobrança. Os pais que cobravam muito da molecadinha nova, tinham meninos no clube, por exemplo, eu não me considerei um cara talentoso. Eu não era um nadador talentoso. Mas eu fui considerado um nadador, um dos mais talentosos da época. Poxa, não entendi. Como assim? Porque eu treinava muito. Eu não era talentoso, eu não tinha um dom, como o Xuxa, por exemplo. O Xuxa ele não precisava treinar praticamente. O Xuxa ele nasceu para nadar. Ele era muito talentoso. Né? Eu fui do treino. Aí o treino me tornou talentoso. Só que tinha muitos meninos novos lá que tinham muito talento, mas os pais cobravam muito. Com 12, 13, 14, eles desistiram. E se a gente pensar nos atletas fora de série, Ayrton Senna, Oscar, quanto você fala aí que é de talento e quanto que é treino aí? Eu acho que é um pouco dos dois, assim, não dá pra gente falar... não consigo mensurar especificamente, mas, por exemplo, a gente pega frases do Oscar da época, acabava o treino, eu não lembro os números específicos, mas todo o treino dele, ele arremessava 50, 500 bolas. Então, quanto é talento, aí ele foi considerado mão santa. Mas o quanto o mão santa era talentoso, o quanto era treino. A gente pega o Senna. O Senna, de novo, ele tinha deficiência na chuva. O que ele fez? Vou treinar na chuva. Ele passou a ser o melhor piloto na chuva. Ele saía em último e ficava em primeiro, em uma, 2 voltas. Então tem o talento sim, mas eu acho que tem o treino, né? Você sem talento, você pode até chegar num determinado... sem treino, você pode até chegar num determinado ponto, mas só com o talento, eu acho que os dois precisam caminhar junto, né? Não tem como ter um e não ter o outro, né? E como era a estrutura dos clubes que você presenciou, não só em Santo André, mas outros clubes que você foram nadar, e os centros olímpicos ou centros aquáticos de hoje em dia, o que evoluiu? Santo André, a gente era um pouco diferenciado. Eu falo, o meu treinador ele era um pouco diferenciado. Por exemplo, nós tínhamos uma TV na época, era uma TV de tubo com videocassete. E nós filmávamos o nosso treino no videocassete. Filmávamos saída de revezamento, virada, tudo. E isso ficava lá separado, lá na arquibancada. Aí ele filmava, ele falava, agora senta aqui. E aí ele mostrava para nós. Algo que há 40 anos atrás não se tinha isso, não tinha. Passava um cabo de energia, imagina, um cabo de energia de 220 em cima da piscina. Ficava era preso nas bandeirinhas. Imagina se aquilo cai na piscina. Você imagina? Então, assim, ninguém nem falava, vai dar choque, nem tinha essas coisas. Mas em Santo André, nós éramos um pouco diferente nisso. Eu acho que por isso que nós... Por uma fase, nós éramos considerados o clube dos velocistas, assim, né? Chegou um momento que o clube começou a atrair muitos velocistas de seleção que queriam ir para lá porque entendia que lá tinha algo diferente. Mas não era muito comum, né? Nós íamos para Pinheiros, por exemplo, eles tinham uma estrutura sensacional, não tenho o que falar, né? Ainda uma das maiores equipes do país, né? Minas, o próprio Flamengo na época era muito forte também. Mas Santo André, a gente era um pouquinho diferenciado, sim. Agora, hoje é tecnologia, então tem uma sala de tecnologia, tem uma sala de vídeo, o atleta vê na hora, né? Então hoje a tecnologia é tecnologia, né? Hoje é muito tecnológico, as piscinas são tecnológicas, né? As raias são anti-marola. Nessa época não tinha isso, tinha raia de isopor, tinha piscinas que era de isopor, então era totalmente arcaico. Sem contar as roupas tecnológicas hoje em dia. E eu acho que agora você vai conseguir contribuir muito na sua visão como profissional e sua experiência. O que você vê na parte de fisioterapia e prevenção ali de lesões? Evoluiu muito na natação da sua época para agora? Evoluiu muito. Por exemplo, a gente tem uma turminha lá de nadadores, né? É uma turminha que tem um futuro enorme. Eles já desde cedo estão fazendo pilates.
Se a gente pegar, por exemplo, hoje, os grandes centros de esportes no mundo, eles fazem pilates. Acreditava-se que pilates antigamente, eu dou aula há 19 anos de pilates, acreditava-se que pilates antes era alongamento, era uma atividade para mulher. Depois eles foram entendendo que os atletas da NBA, por exemplo, eles não se lesionavam com tanta frequência porque eles começaram a fazer pilates. Imagina aqueles caras de 2 metros e pouco fazendo pilates, né? Os aparelhos foram adaptados para eles também e os caras não se lesionavam. E aí isso começou a difundir para os outros esportes. A natação hoje, a gente pega essa molecadinha nova que está lá fazendo pilates, os meninos, eu explico para eles, ó, tá com dor no ombro, vocês vêm aqui e falam comigo. E aí eu vou entender como fisioterapeuta onde é aquela dor. Se é uma dor muscular, se é uma dor só, só de treino, ou não, se já é uma dor que vai vir uma... A gente já entra logo com fisioterapia, já entra com a prevenção, com movimentos específicos ali no Pilates, e já previne, eles não estão se lesionando, né? Então, assim, isso é muito bacana. A gente já trabalha desde cedo a prevenção de uma forma lúdica, muitas vezes. Eles nem sabem, ó, isso aqui precisa fazer. Não, não precisa ficar chato. São movimentos específicos de forma lúdica que está prevenindo sem ele saber. Isso é muito legal. E isso a gente vê no resultado da natação, a gente vê diversos atletas aí com uma idade mais avançada sendo medalhista. A gente teve o Nicolas, 40 anos, sendo medalhista mundial, 3 centésimos do recorde mundial. Agora, quem sabe, o retorno aí dos 50 metros lá do borboleta, quem sabe a gente vê o Nicolas retornando. Mas o que você vê? É possível agora a gente ver essa carreira se tornando mais longa desses atletas? Ah, sim, né? Hoje com o avanço não só da tecnologia, mas a medicina, né? Especificamente, a parte suplementar, hoje a parte alimentação, os acessos que nós temos hoje, né? Então você consegue hoje ter uma carreira muito mais longilínea do que na época, né? Não só em termos de atleta, digamos assim, mas de atleta de alto nível mesmo, né? Como o Nicolas, por exemplo. Consegue-se hoje, com certeza. Na época, 30 anos já era considerado velho. Na minha época, com 28, 27, já se aposentava. A gente vê hoje muitos atletas na faixa de 30 em alto nível, não só estou competindo com 30, não, mas em alto nível, brigando ali por pódio, em seleção, em campeonatos internacionais, né? A gente vê isso é super comum hoje já, mas por causa desse avanço aí de tecnologia, né? Biomedicina. O último Maria Lenk, a gente vê o João ganhando ali nos 50 metros, nado de peito, mostrando isso. E como você vê a forma como os jovens atletas hoje lidam com os treinos, competições, pressão? Porque lá atrás vocês aguentavam essa porrada. Como você vê hoje em dia? Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia é diferente. Eu gosto de uma frase que eu falo que tempos difíceis formam homens fortes e tempos fáceis formam homens fracos, né? A nossa geração de nadadores da época era uma geração diferenciada no sentido, uma geração forte, né? Hoje é uma geração tecnológica. Não significa que eles são mais fracos, não significa isso. Mas eles são muito mais velozes, muito mais ágeis, muito mais smart, né? São rápidos, né? Não tem a ver com força, não tem a ver se são fortes ou não. Mas é uma nova geração, a gente precisa entender, né? Que é uma nova geração. Eles não estão preparados psicologicamente nem fisicamente para treinar 17 quilômetros. Eles não estão preparados para correr 1 hora na rua. Eles não estão preparados para ir numa piscina fria. Eles não estão preparados para isso, mas eles estão preparados para chegar lá, nadar na casa de 21, de 47, 46, como nós não estávamos preparados, né? Então, a tecnologia hoje trouxe essa geração mais smart. Eles são específicos, né? Nós não éramos, né? E aí, como você falou muito de tecnologia, como você vê as redes sociais impactando aí no comportamento e a carreira dos nadadores atuais? Tem um lado bom, né? O lado bom é que eles conseguem se divulgar muito mais também, né? Por exemplo, nós ficamos em segundo no Pan-Americano de 95. E ele foi considerado, os Jogos Pan-Americanos, ele foi considerado os jogos que não foi televisionado. Então, por exemplo, a gente tentou, uma vez eu tentei na Record, tentei na Globo, na ESPN, tentar capturar algumas imagens que tinham tido, e aí o repórter lá da Globo, ele falou, cara, ele foi considerado os jogos que não foi televisionado. Então, imagina hoje, né? Hoje não existe isso, qualquer celular vai filmar ao vivo ali, a gente vai ter, né? Então, essa parte de redes sociais
para você alavancar a tua carreira é sensacional. Eu acho que precisa, e isso é fundamental hoje, né? Até para alavancar e conseguir patrocinadores e tudo mais, para você também saber dos seus adversários, porque tá tudo na rede social, né? Mas por um outro lado também é muito ruim, porque as redes sociais a gente sabe que é muito fake, né? Então a gente precisa, se o atleta tiver uma cabeça ali para entender o que é legal e o que não é, só tem a agregar. E existe alguma coisa que você gostaria que tivesse ocorrido no seu tempo que hoje ocorre? Eu acho que essa tecnologia, eu acho. Eu acho que a tecnologia e a facilidade em termos de você ter mais patrocínios por causa da tecnologia, né? Eu estava conversando com a minha mãe esses dias. Se nós tivéssemos essa tecnologia na nossa época, com certeza eu teria muito mais patrocinadores do que tinha na época. E aí o resultado seria totalmente diferente, porque poderia investir, né? Então o investimento ele vem com o dinheiro, não tem como. E aí o dinheiro ele vem por causa do retorno de redes sociais, né? De propaganda. E nós não tínhamos isso, né? Então nós pensávamos, vou colocar o logo na camiseta. Hoje, se você fala em 10 minutos na TV, 10 milhões de views, né? Então, totalmente diferente. E como que é o Roberto pós-natação? Você ainda nada, faz os treinos, assiste as competições, assistiu Maria Lenk, Mundial, Olimpíada. Como é o seu contato com a natação? Eu vejo e não vejo, na verdade. Eu ainda tenho uma transição no meu coração com a natação. É algo que eu ainda sou muito apaixonado pela natação, ainda hoje, assim. Então, eu assisto, mas eu não gosto de assistir muito. Eu coloco um limite porque eu ainda fico com muita vontade de voltar a treinar, de voltar ao ambiente, mas o trabalho não me permite mais, né? Então, hoje eu estou muito focado na minha carreira e para eu não desfocar da carreira, eu assisti o Maria Lenk agora, eu vi que o pessoal voou lá, principalmente na prova de 100 livre, né? Mas aí eu vejo, não vejo. Eu tenho às vezes eu participo de alguns eventos lá em Santo André, né? Eu inaugurei a piscina lá do Della Antônia, essa reestruturação eu inaugurei lá na piscina grande, né? Piscina de 50 metros. Então, às vezes eu participo de alguns eventos lá, mas não sou tão presente como era antes, né? E acompanhando aí de longe, às vezes de perto, o que você vê aí para natação, mas principalmente para natação brasileira? Como você vê os próximos anos? Eu acho que a gente precisa começar de cima, né? Na verdade, a gente fala muito da base, né? Precisa ter a base, mas a gente precisa ter o incentivo dos governadores, né? Dos governantes, na verdade. Na nossa época, por exemplo, a molecadinha, todo mundo tinha bolsa em escola particular, depois nós tínhamos várias bolsas para fazer faculdade, tínhamos patrocínio. Hoje você vê isso de uma forma muito escassa, salvo exceções de alguns clubes que têm um financeiro muito forte por trás, mas clubes de prefeitura hoje, infelizmente, eles estão largados. Então, se não voltar a ter esse incentivo, nós somos uma safra de atletas de natação, né? Não só da natação, nós somos celeiros, né? A gente olha futebol, basquete, nós somos celeiros de formar grandes campeões, mas nós não temos incentivo. Infelizmente, a nossa política hoje ela está muito inserida no esporte, mas de uma forma muito defasada. Eu acho que a política hoje no nosso esporte é lá para a década de 80, 70, assim, retrocedeu muito, porque não se tem incentivo para o clube. Se ele se destaca, aí ele ganha muito. Mas e os outros nadadores, né? E o clube? Então não se tem muito isso, e isso é muito triste, né? Vejo pelo próprio Santo André, se não fosse a prefeitura, a trancos e barrancos, reconstruindo ali o estádio, reformando as piscinas, a gente não tem patrocinador, né? Então, vai muito da prefeitura, e a prefeitura sabe como é, a gente tem outras coisas, outras prioridades para a cidade também, né? Então... Se a gente olhar lá atrás, né, tinha muitas competições entre academias, tinha competição, que bom, hoje se vê poucos eventos entre academias, ou até mesmo a gente vê muito ex-atleta que veio muito do interior de São Paulo e depois vinha para os grandes centros. Hoje a gente vê esses clubes com poucos números de militantes, poucos acessos. Então, algumas mudanças que a gente tem que parar aí, refletir. E você falou que se dedicando aí para sua carreira profissional e não consegue mais nadar. Queria que você falasse um pouco dessa sua carreira profissional, até ainda um pouco vinculada com a natação. Você tem parceria com o SESI, trazendo a molecada lá para
fazer o trabalho na sua clínica? Na verdade, a gente não tem uma parceria, não é uma parceria com o SESI, né? A natação, os moleques ali, a criançada do SESI, eles acabaram nos procurando lá uma vez, e eles acabam fazendo lá Pilates com a gente. O nosso estúdio de Pilates hoje, ele é focado em Pilates, mas em treinamento, né? Mas também pensando numa parte de qualidade de vida. Então, nós temos vários públicos lá, né? Então, a gente tem desde o senhorzinho lá de 85 anos, que vem porque precisa se movimentar um pouco mais. A gente tem senhores que entraram lá praticamente de cadeiras de rodas e tem um mês de estúdio, já estão andando, estão dançando lá, fazendo festinha, conseguem já andar sozinho. Como a gente também tem crianças, né? Que querem ser inseridas no esporte, crianças novas, temos atletas amadores, por exemplo, que levam a vida de forma super profissional, né? Corredores, triatletas, que vêm para o estúdio para fazer um fortalecimento, para fazer um alinhamento da parte muscular, também da parte de alongamento, de prevenção articular, aí, prevenção das lesões. Então, o nosso estúdio ele tem uma gama muito grande, né? De praticantes, de alunos, digamos assim, né? De clientes lá. E você, como um ex-atleta, com certeza você se inspirou em alguém para se tornar quem se tornou um dos grandes nomes da natação. Você acha que o Brasil, a gente cultiva pouco esses atletas? Que nem se falar para a molecada de hoje, quem foi Ricardo Prado, às vezes até quem foi Gustavo Borges. Tem igrejas que não sabem nem quem é César Cielo. Acho que a gente cultiva pouco e a gente deveria cultivar mais os ídolos. Com certeza. Você quer só um exemplo? A Olimpíada que teve aqui no Brasil, nós que éramos da seleção, nós não tínhamos acesso a nenhum ingresso. Isso é muito triste, né? Por exemplo, pessoas que foram da seleção, por exemplo, que são medalhistas olímpicos, eles não tinham acesso ao ingresso, tinham que comprar. Isso para mim é um absurdo, é um absurdo. Eles deveriam estar sentados ali na tribuna, ali, com VIP. Né? Eles deveriam estar ali, porque passam a ser espelho. Se a gente não tem espelho, por exemplo, eu tive vários espelhos. Né? O Gustavo Borges, por exemplo, foi um espelho. Eu tinha jornal, era só jornal na época, né? As redes sociais eram o jornal da época. Eu tinha jornal no teto. Eu sabia de todos os tempos dele, eu sabia de todas as marcas dele, quantas pernadas ele dava no 100 metros, qual era o ciclo de braçada. Então, eu tinha um espelho. Se nós não temos espelho, a gente vai para onde fazer o quê? Não tem, né? Então não tem como. E aí o atleta que era multicampeão, a gente pega o Nicolas, né? Que veio aqui, por exemplo, o rapaz nada 40 anos, diversos campeonatos mundiais. Aí ele vai lá, passa 2, 3 anos, ninguém mais lembra. Isso é uma falha muito grande. A CBDA, ela mudou há pouco tempo, mas ela precisa dar mais ênfase nisso, né? Precisa ter clínicas de natação, mas não só com o pessoal novo, mas trazer essa experiência do pessoal mais velho, né? A gente vê o Gustavo e o Xuxa, o quanto eles são apagados para a natação. Eles quebraram padrões, eles abriram portas para a natação por muitas décadas aí à frente. E eles são pouco vistos, né? São pouco recompensados por isso. Então, infelizmente, acontece isso. Né? Eu ministro curso não só no Brasil, mas internacionalmente. Eu tenho contato com o pessoal da Bolívia. Pediram o contato do Nicolas para mim, para levar ele para dar uma clínica, mostrando o tamanho que ele é. E às vezes aqui no Brasil ele não tem essa procura que deveria, né? Então, as crianças se espelharem nos grandes nomes e quererem ser eles, né? Roberto, queria agradecer muito, queria que você deixasse aí suas redes sociais, falasse um pouquinho do seu trabalho, agora um pouquinho do Roberto profissional. Segue a gente lá no Instagram, Estúdio_Piovesan, ou põe só Roberto Piovesan que já vai sair lá. As redes sociais, nos sigam lá, a gente tem um trabalho bem bacana lá no nosso Pilates, tem bastante conteúdo lá de saúde, de reabilitação, também de atividade física, a gente tem bastante conteúdo lá, só seguir lá que você vai ter bastante informações. Roberto, muito obrigado mesmo pela presença, brilhantou demais aqui nessas 2 entrevistas. Queria também agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade, a Flot, materiais pedagógicos, a plataforma Educar, com diversos cursos, o aplicativo da Swimtrack, a Sobrasa e a Manta, metodologia de natação nova no mercado, trabalhando a gamificação. E agradecer vocês aí do outro lado, compartilha essa entrevista, ativa a notificação e, claro, segue o nosso canal para você sempre receber as novas entrevistas. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado vocês aí do outro lado e até a próxima.